Fala, rapaziada do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu tô aqui para falar com vocês um pouco sobre política novamente. Dessa vez eu vim aqui expressar o meu apoio a um candidato. E por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô falando isso? Bom, primeiramente, esse canal no YouTube tem quase 200 inscritos, ok? E vocês geralmente estão sempre aqui acompanhando, vendo política aqui, olhando as minhas opiniões, vendo filosofia aqui, vendo economia aqui. Então eu acho que vale ressaltar algumas coisas referentes a essa política, né? Então esse vídeo aqui é mais um esclarecimento e uma opinião minha. Então esse vídeo aqui vai ser carregado de opiniões, aguardem isso, fechou? Então vamos pro vídeo de hoje. Dessa vez eu não tô com café, dessa vez eu tô com um energético aqui, olha que legal. E vamos pro vídeo de hoje. Amigos, eu vou ser direto e reto, ok? Eu declaro aqui em 2026, talvez mais para frente mude de opinião em outros anos, em outras eleições, mas hoje em 2026 eu declaro meu apoio a Renan Santos. Por que que eu digo isso publicamente? Por que que eu falo isso publicamente? Bom, vamos lá. Como eu falei, eu acho que esse meu canal vem só a crescer, né? Vem crescendo bastante. E eu declaro meu apoio ao Renan Santos por quê? Alguns fatores fizeram eu declarar apoio ao Renan Santos publicamente, né? E até na minha vida pessoal, né, além de votar no Renan, né, farei isso, mas também conversaram com outras pessoas que têm o mesmo interesse e falaram sobre o Renan. Porque na minha visão, o Renan Santos está fazendo algo muito diferente de que nenhum candidato fez há muito tempo. O único que eu me lembro foi o Enéas Carneiro. O que o Enéas Carneiro fez? A gente lembra muito bem que o PSOL e o PT, que foi fundado com o Lula ali, eram dominantes no Brasil. Tá? O voto era o do PSOL ou era do PT. Geralmente um desses dois lados, né? Ali antes de 2000. Antes de 2000 surgiu um cara muito inteligente, esse cara era Enéas Carneiro, com ideias absurdas, apareceu em debates, fez entrevistas que até hoje dá pra você assistir aí no YouTube. E assim, um cara absurdo de inteligente, fora da curva. Ele não conseguiu ser presidente, infelizmente. Isso só mostra o nosso Brasil. Desde aquela época também estava quebrado. Né? Eu não consigo entender como que um país sério não elegeu Enéas Carneiro. Mas, seguindo, o que o Enéas fez com o Prona? O Enéas fundou o Partido Prona, tá? E aí ele fundou esse Partido Prona com ideias de direita, ideias econômicas de direita muito boas, né? Como ele não foi presidente, eu não consigo citar dados aqui. Mas eu posso falar que tudo era muito embasado. Ele tinha noção do que ele estava falando. Era um homem muito bem formado. Entendeu? Vários debates, você pesquisar, você vai ver que o Enéas Carneiro, ele trucidava no argumento comentaristas. Ele foi na Roda Viva, né? Acabou com comentaristas na Roda Viva com argumentos absurdos, né? E totalmente com respeito. Não foi comentários fora de curva, não, não, não. Comentários apenas um homem usando o seu intelecto, tá? Fazendo um push aqui, me lembra até filosofia, me lembra Camus, tá? Camus que desde sempre sabe brincar com as palavras, né? Soube brincar com as palavras em seus livros. Claro que é um paralelo muito distante, né? Tô falando de Camus, tô falando de Enéas, acho que vale citar. O Enéas fez isso, né? Qual foi a relevância do Enéas nesse meio? Olha, a relevância do Enéas ela não foi imediata, demorou um tempo para isso acontecer, né? E esse tempo ele demorou por quê? Porque as ideias, elas começam a fazer sentido na cabeça da população e na cabeça principalmente das pessoas depois de um tempo. De início, geralmente é um baque. E foi assim. Bomba atômica, né? Que zoaram o Enéas pela bomba atômica. Ele tinha ideias à frente do seu tempo, ok? À frente do seu tempo. Essas ideias que foram levadas a sério muito depois, até depois do seu falecimento, né? E aí a gente teve outros sujeitos. Gosto de citar o Olavo. O Olavo nunca foi para política de verdade, mas o Olavo era um Olavo. O Olavo ele era um filósofo, na minha opinião ele é um filósofo, né? Que se envolveu na política, estava no meio político, sim. Quando ele estava vivo, ali perto do seu auge filosófico político, porque o Olavo ele teve um auge filosófico pessoal, né? O auge filosófico da filosofia, da arte das aflições, etc. E ele também teve ali seu auge filosófico, seu auge na política,
né? Seu auge político. Até no seu auge político ele era citado dentro do plenado, né? E essas coisas assim. Então ele era muito levado a sério. Depois disso, sinceramente, eu não lembro de ninguém. E o Brasil, ele vive essa divisão. Eu até comentei em outro vídeo, o Brasil vive essa divisão entre PT e PL, entre esquerda e direita, entre Lula e Bolsonaro. E eu acredito que tá na hora de mudar. Porque se a gente for prestar atenção, claro, o governo do Lula foi infinitamente pior ao governo do Bolsonaro, ok? Isso é indiscutível. Eu acho que é indiscutível para todo mundo aqui. Isso, se você jogar dados, se você olhar dados aqui, dados ali, você vai ver que foi infinitamente pior. O governo do Lula foi pior que o governo do Bolsonaro. Eu não tenho nada a discutir perante isso, né? Hum. Mas o Lula governou o Brasil 3 vezes, em 3 ocasiões, ok? O Lula já foi preso por. Ele foi preso temporariamente, se eu não me engano, né? Depois ele foi julgado inocentado, mas foi um defeito do nosso tribunal brasileiro, infelizmente. Né? Teve vários rombos também. Então a gente vê o seguinte: a gente tem o principal lado da esquerda, que é o Lula, em defasagem. Por que eu digo defasagem? Cara, foram 3 governos. Nem as coisas que o próprio Lula disse que ia acontecer não aconteceu, que foi literalmente tirar a miséria do Brasil, que o brasileiro ia comprar picanha e etc. Claro, muita gente ironiza essa frase, até eu ironizo essa frase, como é que um presidente diz que vai dar comida para os outros e é eleito como presidente do Brasil, entende? Tipo, como assim, entendeu? Em nenhuma outra nação isso acontece, só na nação brasileira isso acontece. Mas enfim, voltando. Se a gente for levar essa fala dele a sério, amigos, a inflação aumentou, os alimentos aumentaram e a moeda brasileira perdeu relevância, nacionalmente falando e internacionalmente com outros países. A gente vê empresas saindo daqui, do Brasil, e outras empresas nem botando o seu produto aqui. Então, tá vendo como não tem sentido algum? Tá. Então vamos olhar o governo do Bolsonaro. Foi um pouco melhor. Acho que um pouco não, foi infinitamente superior, né? Botou o Brasil de volta no mapa internacional, que é muito importante. É importante a gente se dar bem com outros países, Estados Unidos também. É importante a gente se dar bem com outros países para poder fazer comércios mais fácil, quanto com o Mercosul, tanto para negociar com países da Europa. É importante pra cacete isso, a gente não pode deixar de descartar isso. O Brasil se voltou na mesa com o Bolsonaro, né? A segurança deu uma melhorada, mas o Bolsonaro cometeu alguns erros. Como o próprio Olavo de Carvalho disse. E também eu acho que no meu segundo vídeo nesse canal, bem antigo, eu falei sobre isso também. Né? Que o Bolsonaro ele cometeu erros porque ele não tirou quem era do governo oposição dele. Ele não tirou. Ele deixou lá. Ou seja, deu tempo para a esquerda se reerguer de novo e trabalhar de novo para quando chegar na próxima eleição de 22 conseguir tirar o Bolsonaro. Né? Que, na minha opinião, foi uma das melhores eleições. Não porque o Lula ganhou, mas olhando o contexto como um todo, foi uma das melhores eleições que aconteceu no Brasil desde então, porque a gente viu o país se dividir. Eu sempre gosto de tratar isso. O país se dividiu em dois, moleque. Quem defende o Bolsonaro e quem defende o Lula. Tá. Dado todas as circunstâncias e trazendo todo o contexto, por que eu apoio o Renan? Por que eu declaro apoio ao Renan? Por alguns motivos. Um dos motivos que eu declaro apoio ao Renan é as propostas. As propostas do Renan Santos são absurdamente sensacionais. Claro, ele não é presidente, eu não tenho como vir aqui para vocês e falar: ah, o Renan Santos, ele vai dar errado. Não, não tem como fazer isso. A mesma coisa eu falar que o Enéas Carneiro ia dar errado. São N fatores. O Enéas Carneiro podia chegar no poder, passar um projeto de lei, apresentar o que ele queria fazer, começar a construir uma usina nuclear, e aí o STF ia lá e barrar ele. Pode acontecer, como podia não acontecer. A gente está falando de anos atrás. Agora a gente fala de Renan. Com os projetos que o Renan tem. Me agrada muito os projetos de segurança, os projetos para poder melhorar as favelas, o projeto social que ele tem de tratar todos iguais, acabar com as cotas. Como eu sou negro, vale deixar claro que eu sou negro, né? O mundo hoje anda cheio de interpretações. Como eu sou negro, já me perguntaram, né? Por que eu sou a favor do fim das cotas raciais? Amigos, a mesma coisa que o Renan
fala. E isso há muito tempo, antes do Renan mesmo falar sobre isso. Já era algo que eu acreditava. Que as cotas raciais, elas, quando você olha de longe, elas parecem maravilhosas. De vida histórica, e a sociedade tem que ser igualitária. Mas calma, vamos prestar atenção. Se a gente usar a questão do mérito, vai estar lá quem realmente merece estar lá. Entendeu? Nada me garante de que um sujeito negro, assim como eu, não vai ter o intelecto para estar lá, para compor uma medicina, para compor no mais alto escalão político, entende? A questão não é sobre ele é branco ou ele é negro, a questão é para ver se ele tem a capacidade de mérito de estar lá. Essa é a questão. E eu me agrada muito essa questão do que o Renan vai fazer essa troca. Vai agir por mérito. Se a criança merece, né, desde a base, ela é muito inteligente, ela é fora da curva. Se ela tem todo esse potencial e ela merece tá no alto, ela vai estar no alto, porque o governo, o Estado vai bancar boas faculdades, bom local de estudo. Então, isso é um Brasil absurdo. Isso é um Brasil de primeiro mundo. O que o Renan descreve é um Brasil de elite, tá? As propostas que o Renan descreve, se a gente for comparar essas propostas com propostas de países de fora, cara, são propostas absurdas. A comunicação do Renan Santos também é absurda. Eu não sei se ele fez aulas de comunicação ou não, mas as comunicações do Renan Santos foram brutais, tá? É muito interessante a forma como ele gesticula e fala, né? Parece que ele tá a 1.000 por hora. Isso também é absurdo. Outra coisa, ele teve todo o mérito do MBL, porque ele sempre foi o líder e a cara tapa do MBL, desde os movimentos para tirar a Dilma lá em 2014, acho que foi 2014, porque 2018 foi o Bolsonaro. Bolsonaro contra Haddad nas eleições, aí acho que foi 2014 que a Dilma era, né? Teve protestos para tirar a Dilma, o MBL veio de lá, o MBL que, querendo ou não, teve uma relevância e o Renan tava lá. Então, assim, hum, tem tudo aí, né? E aí, voltando, o Renan conseguir juntar assinaturas, não lembro o número exato de assinaturas que ele tem para formar um partido, eu sei que são muitas assinaturas. O Renan conseguir juntar assinaturas, né? Para conseguir ali fazer um partido, né? Dar um partido, passando em jornal nacional até. Então, assim, é muito mérito do Renan. Muito mérito. Ok? Outra coisa, o Renan sabe falar inglês. O Lula hoje não fala inglês. Um país sério, fala pra mim, um país sério, que quer fazer comércio internacional, que quer restabelecer sua moeda e ajeitar o Banco Central, que quer arrumar toda a bagunça da segurança brasileira, que quer corrigir as favelas, vai chegar em outro país, tem que usar tradutor para falar com o líder do outro país? Amigos, que país é esse? Entendeu? Você tem que ter um cara que sabe falar inglês para poder chegar nos outros países e falar normalmente e fazer negócio normalmente é até mais fácil, entendeu? É até mais viável a comunicação. E o Renan fala inglês. Além de que assim, vamos olhar agora as propostas dos outros candidatos. O Lula apresentou suas propostas. Eu até vou falar futuramente aqui nesse canal sobre as propostas que o Lula tem, né, no seu governo se ele ficar para mais um ano. Cara, amigos, o que o Lula tem é praticamente a mesma coisa, dobrado. Aumento de imposto, segurança de capital, né? Aumento para taxar os mais ricos, entre aspas, porque o governo Lula denomina os mais ricos e recebem acima de 5 mil. Ou seja, às vezes um médico que recebe 6 mil e a classe média no Brasil, porque a moeda está desvalorizada, obviamente, esse cara é taxado como rico e vai ter que pagar mais imposto. Então, assim, é um. Totalmente não faz sentido nenhum o que ele pretende. E o Flávio Bolsonaro? Vamos falar do Flávio Bolsonaro. Bom, a campanha do Flávio Bolsonaro tá complicada, porque ela tá frágil. Hum? Eu não sei dizer exatamente o porquê que ela tá frágil, mas ela tá frágil por N motivos. Parece que o público não demonstrou confiança no Flávio, entendeu? E outra, algumas falas equivocadas ou fora de contexto, que pegam muito mal. Tipo a questão dele tentar oferecer, dizer que vai dar celulares, né, para combater o feminicídio e etc. Cara, assim, isso não é proposta. Eu assisti uma entrevista do Flávio referente que ele tava lá no SBT
E aí fizeram algumas perguntas pra ele, de governo, né, de segurança. Cara, o Flávio falou o que todo mundo falaria. Ele não apresentou algo novo, ele não apresentou alguma proposta que falar, não, é a minha cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali. A minha proposta é passar isso aqui. Não, ele ficou mais ou menos assim. Ah, segurança a gente vai tratar, a gente vai cuidar da economia, a gente vai cuidar também da educação, né? E porque a gente tem que vir de baixo. Todo mundo sabe que estuda pelo menos um pouco, né? Que quebra a cabeça, que lê livro, pelo menos um pouquinho, sabe que a educação tá quebrada e realmente tem que cuidar de baixo. Mas o Flávio não se aprofundou em como que ele vai fazer isso. Então, assim, eu tô abismado para ver, né? Debates entre eles, porque isso se tiver, porque anda tendo muita questão do que o Lula não vai, que o Flávio também não quer ir, e que o Renan diz que estão fugindo deles, enfim. Então eu declaro aqui neste canal que essas eleições de 26 eu declaro apoio ao Renan Santos. Mas eu quero deixar algumas coisas claras antes de finalizar esse vídeo. Não se segue a lado político, pelo amor de Deus. Enxergue todos os lados, ok? Enxergue a esquerda, por mais que ela tenha seus erros, tenha seus defeitos, enxergue a esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira, querendo ou não, é a que mais domina o pensamento hoje em vários lugares. Enxergue a esquerda. Veja autores sérios de esquerda, porque tem autores sérios de esquerda. Tem autores sérios em todo quanto é tipo de conteúdo. Analise a esquerda, entendeu? Olha, é muito importante, assim você não se cega a um lado só. Não olhe só um lado, tá? Por exemplo, é bem comum hoje nas redes sociais você seguir um político e aparecer só dele pra você. Só dele, só dele, só dele. E aí tudo que ele fala é um lado da história, sendo que a política tem milhares de lados. Você não precisa olhar todos os lados, mas olhe os lados que lhe interessem. E de preferência, diversos. Olhe os lados da esquerda, os argumentos que eles usam lá, olha os argumentos que eles usam pra cá, vê qual faz mais sentido. Pra mim faz mais sentido do lado do Renan hoje. Então, apoio o Renan. Se algum dia da minha vida fazer mais sentido que a esquerda, fala. Esquerda. Não tem nenhum problema. A política brasileira funciona dessa forma. O problema aqui é que você se cega para um político só. Então você só enxerga aquele lado. Então, se determinado político falar, não, estão me perseguindo, mesmo que não tenha ninguém fazendo nada, você vai falar, não, estão perseguindo ele, não sei o quê. Você tem que ter calma, analisar com calma, olhar com calma todos os lados. Isso dá outra coisa que eu queria deixar claro, né? Estudar o passado histórico de cada, de cada sistema político. Por exemplo, a esquerda, comunismo. Você tem, se você quer opinar política, eu acho que você tem que saber pelo menos o básico. Saber o que é comunismo, saber o que foi a União Soviética. A direita, bom, muitos dizem que o nazismo foi de direita. Eu acho que foi um caso à parte, mas fascismo, fascismo. Bom, estude o fascismo e foi, querendo ou não, um pouco mais puxado para a direita. Olhe todos os lados, enxergue todos os lados políticos, ok? E é isso, um beijo pra vocês. Esse vídeo aqui foi só pra falar que eu declaro apoio hoje, 2026, apoio ao Renan Santos, ok? Votarei em Renan Santos. Mas outra coisa, o objetivo principal é tirar o Lula, ok? Então, quem tiver contra o Lula tem que tirar, tem que ser tirado, porque na minha visão, ok? Isso é um vídeo de visão pessoal meu. Na minha visão política, não dá mais Lula, a economia tá pedindo, pelo amor de Deus, tá pedindo socorro. Nem a menininha foge mais de mim do que a economia foge do Lula, né? Eu acho que eu acho que é mais fácil futuramente eu conseguir uma namorada do que a economia brasileira se restaurar perfeitamente. Eu acho que isso é muito difícil. Ainda mais se o Lula continuar no poder. Outra coisa que eu tenho em relação a plano de governo que o Lula faz é em relação à sociedade. Eu acredito que a sociedade pode ser moldada melhor, a educação pode ser moldada melhor. Para isso temos que testar governos novos, ok? E quem tiver contra o Lula, eu vou estar apoiando, porque necessariamente eu não vejo o futuro do Brasil, nem a mim, nem de ninguém, continuando com o Lula e o Lula sendo tetra, sendo mais uma vez aí presidente do Brasil. Obrigado por ter assistido esse vídeo com muita opinião minha, um vídeo talvez polêmico para quem vê de fora, para quem não me acompanha aqui,
Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem felizes. Digite sua opinião aqui nos comentários se você discorda. E é assim que se faz política, é assim que se faz democracia. Um abraço, viva o Brasil e ouçam o hino do Império. É muito mais bonito que o hino de hoje do Brasil. Bota lá no YouTube, hino do Império.